Você consegue imaginar uma igreja cheia, mas completamente vazia. Altares acesos, louvores entoados, palavras pregadas com fervor, mas o céu em silêncio. Porque há algo mais assustador do que a ira de Deus, é a ausência dele. Ezequiel viu isso com os próprios olhos, não em um sonho, mas em uma visão vívida, clara, desesperadora. O profeta é arrancado de sua realidade e levado ao templo em Jerusalém. Mas o que ele vê não é um culto vivo, é um teatro sagrado, um palco de liturgia sem presença. As paredes estavam cobertas de símbolos profanos. Sacerdotes ofereciam incenso, não ao Deus de Israel, mas a criaturas e ídolos secretos, homens de Deus, em segredos sujos, cultos, escondendo corrupção. E então Ezequiel vê o impossível acontecer. A glória de Deus se levanta, abandona o templo, sai pela porta. Então a glória do Senhor saiu de sobre o limiar da casa e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Ezequiel 10, 18 e 19. O santo foi embora, não com trovões, não com juízo imediato, mas com silêncio e ausência. A pergunta é: alguém percebeu? O culto continuou. Sacrifícios, rituais, palavras, música. Tudo seguiu como antes, exceto por um detalhe invisível. Deus não estava mais lá. Essa é uma das cenas mais sombrias de toda a Escritura. Não é o juízo que vem com fogo, é o juízo que vem com indiferença. O templo ficou mais vazio. O sistema continuou, mais morto. Ezequiel havia visto a glória entrar no templo no passado. Era como fogo, como trovão, como majestade pura. Agora, ele vê a mesma glória ir embora, e o povo segue adorando, como se nada tivesse acontecido. Aqui está um mistério. A maior tragédia espiritual pode acontecer de forma invisível. Quando a unção se vai, mas os movimentos continuam. Quando a presença se retira, mas o formato permanece. Liturgia sem vida, pregações sem fogo, música sem espírito, altares cheios de vaidade, porque a forma permaneceu, mas o conteúdo foi embora. E o mais sombrio é que isso não começou com o abandono. Começou com pequenas concessões, idolatria oculta, rituais vazios, corações distantes. Antes da glória sair, o coração do... E ninguém percebeu. Ezequiel viu querubins alçarem voo. Viu rodas dentro de rodas. Viu fogo movendo-se com inteligência. Tudo isso simbolizava movimento. Mas o que se movia não era o povo. Era Deus se retirando. Deus se move, e quando ele se move, algo sempre muda. Pode ser um renovo, pode ser juízo, mas nesse caso foi a despedida. E mesmo assim, o culto continuou. Como uma marionete sem alma, como um corpo sem espírito. A presença era a alma do templo. Sem ela, não havia mais nada. Mas o que mais impressiona é que o povo preferiu manter a aparência do que chorar a ausência, porque era mais fácil continuar o show do que encarar a verdade. Era mais confortável seguir o fluxo do que se ajoelhar em arrependimento. É exatamente aqui que estamos. Culturas que rejeitam a verdade, mas mantêm o discurso espiritual. Púlpitos que se enchem de frases prontas, mas não de fogo. Líderes que se tornaram gestores de rituais, e não mais homens quebrantados diante do trono. E tudo isso começa como começou em Ezequiel, com pequenas corrupções escondidas. E termina com Deus se levantando, em silêncio, e indo embora. Você já pensou nisso? Pode haver uma multidão reunida, mas se o Espírito não está, tudo é vão. Pode haver poder humano, iluminação, microfones, mas se o céu não respira ali, é apenas performance. A ausência de Deus não faz barulho. Ela não grita, ela silencia. E o silêncio de Deus
É um juízo que poucos reconhecem. Ezequiel viu o céu se afastar e foi tomado por terror. Hoje, muitos veem o vazio e aplaudem. Chamam de inovação, chamam de sucesso, mas é só liturgia sem vida. Quando o povo se afastou da presença, Deus também se afastou deles, mas ele não faz isso sem avisar. Ezequiel foi o aviso. A visão foi um último grito do céu. Mas ninguém ouviu, porque estavam ocupados demais com o culto. O mesmo culto que Deus já não recebia. O profeta assistia, paralisado, o templo ainda de pé, mas a glória já fora embora. Os querubins alçaram voo. A glória subiu. O espírito partiu. E no chão, os homens continuaram com suas cerimônias. É como se Deus tivesse apagado a luz, mas ninguém se incomodou com a escuridão. Como se o ar tivesse sido retirado, mas todos fingissem que ainda respiravam. Era o auge da religião e o fim da presença. E não foi a Babilônia que tirou Deus do templo. Não foram os exércitos que o silenciaram. Foi o próprio povo. Eles encheram o altar com fumaça, mas não com oração. Eles encheram os salmos de voz, mas não de quebrantamento. E, ironicamente, quanto mais barulho eles faziam, mais silêncio o céu respondia. Esse é o ciclo da decadência espiritual. Deus não abandona de uma vez. Ele se retira pouco a pouco. Primeiro, a glória deixa o Santo dos Santos. Depois, o pátio interno. Por fim, os portões da cidade, até que o profeta solitário vê a presença divina, pairando sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte de onde, séculos depois, o Messias ascenderia aos céus. É como se Deus estivesse dizendo: se vocês me rejeitam aqui, eu levarei minha glória para outro lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. O templo perdeu a glória, mas o céu não perdeu o plano. Séculos depois a glória voltaria, mas não entre colunas de pedra. Ela viria em carne, num homem, numa cruz. Mas o padrão se repetiria. A glória desce. Ele prefere um publicano arrependido a um fariseu eloquente. Ele prefere um pescador bruto e sincero do que um sacerdote corrupto e teatral. E aqui está o ponto mais cortante. A ausência de Deus não impede o funcionamento da religião. O culto pode continuar. A liturgia pode manter sua rotina. As ofertas podem ser recolhidas. Os sermões podem ser pregados. E a multidão pode aplaudir. Mas se Deus não estiver ali, é só uma reunião social com linguagem espiritual. É o culto a um Deus que já se foi, mas que ninguém ousa admitir. E quando isso acontece, a cidade está em perigo. Sem a presença, não há proteção, não há direção, não há vida. Foi assim com Jerusalém. Pouco depois da partida da glória, veio o cerco, veio a espada, veio a destruição, porque onde Deus não está, o caos reina. Mas tudo começou com a decisão invisível do céu. Ele se levantou e foi embora. E até hoje, essa é a pergunta que ecoa nos templos, nos púlpitos, nas reuniões. Deus ainda está aqui? Ou já foi embora e ninguém percebeu? Ezequiel viu a glória partir. João, no Apocalipse, viu Jesus bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Mas ele não estava do lado de dentro. Estava fora, expulso, ignorado, deixado do lado de fora da própria igreja. E o mais trágico, a igreja seguia funcionando, culto após culto, sem perceber que o dono não estava mais ali. Mas há uma esperança sombria, porque a mesma glória que parte é a glória que pode voltar. A glória pode retornar, mas só quando o povo para. Só quando o culto cessa, só quando o orgulho morre. Porque Deus não volta para lugares, ele volta para corações. Ezequiel não viu a glória voltar ao templo, mas viu o novo templo, um templo diferente, um templo de águas vivas, de fogo que flui do trono, um templo que é o próprio corpo de Cristo. Hoje, o templo é você, e a pergunta continua a mesma. A glória ainda habita aí dentro? Ou você está apenas mantendo a aparência? Você ainda sente o fogo?
ou apenas o hábito? Você ainda ouve o sussurro do céu ou só o eco das multidões? Talvez você precise fazer o que Israel nunca fez: parar, silenciar, se ajoelhar e clamar: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Porque mais vale um dia com a glória do que 1000 sem ela. Mais vale um templo vazio com Deus do que lotado sem Ele. Mais vale um culto em silêncio do que uma encenação ruidosa. Hoje, Deus ainda sai de lugares, mas também ainda entra. E a chave é o arrependimento. Não o remorso teatral, mas o arrependimento profundo, que rasga o coração, que destrói o orgulho, que convida o céu de volta. E quando a glória retorna, nada permanece igual. Os cantos ganham peso, as palavras carregam fogo, as lágrimas voltam a cair, e o culto volta a ser culto. Não por causa da estrutura, mas por causa da presença. Porque tudo o que importa é se Ele está ali. E a pergunta final é essa: você quer a presença ou apenas o ritual? Você quer o Deus real ou só a sensação confortável de que tudo está certo? Porque Ele ainda entra onde for desejado, mas também ainda vai embora. E talvez o maior juízo não seja a destruição, seja o abandono. Que Ele nunca se levante e vá embora da sua vida. Que a glória permaneça e que o culto tenha sentido.